A entrevista com o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, que está ao vivo conosco, em áudio e vídeo aqui, para falar conosco sobre o orçamento do ano que vem, ele que é o relator da peça orçamentária. Senador, seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes, um prazer falar com o senhor nessa manhã. Muito bom dia, tudo bem? Bom dia a todos vocês, é um prazer também para mim falar, a enorme audiência que vocês têm, e poder, quem sabe, esclarecer um pouco, enfim, falar um pouco de interesse de todo mundo, né? Bom dia a todos. É verdade que o senhor vai anunciar aqui em primeira mão na Rádio Bandeirantes o nome do programa social aí do governo, que o senhor ganhou o sinal verde aí do presidente da República para colocar no orçamento do ano que vem, senador? Olha, tomei uma decisão esses dias agora de não expor nenhum dado que possa ainda não ser o correto. Eu entendo. Bom, de que assunto nós estamos falando? Basicamente, o que nós estamos falando agora diz respeito ao fato de que na pandemia, que é uma crise mundial, agora já todo mundo sentindo verdadeiramente os reflexos também na economia. No caso do Brasil, o governo brasileiro detectou seguramente mais de 8 milhões de brasileiros que não estavam incluídos em nenhum programa social e que precisam. São informais, desempregados, pessoas que, para ter o mínimo de dignidade humana, precisam do Estado. Não há alternativa nesse momento. Imediatamente não há alternativa. A médio prazo, claro que deve existir. Pois bem, então esses mais de 8 milhões de brasileiros que não estavam no Bolsa Família, que não estavam em nenhum tipo de programa social, passaram a receber o auxílio do Estado brasileiro, agora com o decreto de calamidade pública, que permitiu à União, estados e municípios gastarem de uma maneira especial, basicamente sem precisar de licitações, etc., e pulando uma série de burocracias. Bom, esse é um sistema para uma crise como essa, mas não deve ser continuado, porque se ele facilita a contratação, a compra, ele também aumenta o risco de irregularidades. Não é à toa que a mídia brasileira e mundial tem demonstrado que no mundo inteiro, e no Brasil não é diferente, teve desvios, tem vários processos, denúncias, etc. Então isso é um regime especial para um momento especial e que acaba no final do ano. Bom, então o problema é o que fazer com mais de 8 milhões de brasileiros. Se você multiplicar isso no mínimo por 3 pessoas, você vai ter aí uma conta de quase 25 milhões de brasileiros que estão envolvidos na pobreza, na miséria. E isso não vai mudar num passe de mágica do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Portanto, não há alternativa que não seja o governo brasileiro manter um auxílio para essas pessoas. Posto isso, o que o Ministério da Cidadania, do ministro Onix, estudou, e eu estive lá com ele, com a equipe minha e dele, e gostei do que vi. Primeiro, o novo programa faz com que todos os outros migrem para ele. Na migração, você já vai fazer um novo filtro. O Brasil inteiro já deu notícias de um monte de fraude, tanto no programa Bolsa Família, Seguro Defeso, e já foi combatida muitas fraudes. Na migração para um novo programa, você tem mais uma vez um filtro novo para identificar qualquer tipo de sujeito que esteja recebendo sem merecer, sem precisar, e recebendo no lugar de outro. E outra coisa que eu vi no Ministério, e gostei muito, é que um novo programa, um novo desenho do programa, diferentemente do Bolsa Família, ele cria uma série de incentivos para que quem esteja no programa queira ter uma carteira assinada. Isso é muito positivo. E também incentivos para a primeira infância, para os meninos da família que esteja recebendo, para tirar nota boa, ser premiado pelo mérito. Eu acho isso também muito bom. Então, já que você tem que manter um auxílio para mais de 8 milhões de brasileiros que estavam fora e que a hora que acabar o auxílio emergencial
não vão no passe de mágica estarem empregados. Então a ideia, portanto, é criar um programa novo que migra todos para lá e mais moderno, que anime, que incentive as pessoas. Hoje, eu não sei se vocês que estão me ouvindo já passaram por isso, mas tanto em Brasília quanto no Acre, que é meu estado, o estado que eu represento com muito orgulho, embora seja paulista de nascimento, mas às vezes você quer contratar uma funcionária, uma cozinheira, uma faxineira. Faxineira pode ir 2 vezes na semana, mas você quer contratar uma pessoa por mês e ela às vezes não quer a carteira assinada. E eu não posso contratar, eu não posso ficar com ela dessa maneira. Por que não quer carteira assinada? Porque ela recebe o Bolsa Família e ela tem medo de trabalhar alguns meses, perder o emprego e aí ir para o final da fila. Então, o novo programa, ao contrário, ele sugere mecanismos, ele propõe mecanismos que a pessoa tenha prazer, tenha gosto, tenha ambição de ter a carteira assinada. Então, essa é a questão. Bom, o que aconteceu nas 2 últimas semanas? Justamente a especulação, eu acho que aí a direita, onde eu estou, onde eu sou, ela tem uma coisa que ela devia copiar da esquerda, que é o grau de organização interna e disciplina interna. A esquerda, antes de propor uma coisa, faz 1000 reuniões de assembleia, seminário. Enfim, eu acho que o governo, de pessoas da área econômica, bem intencionadas, mas aí ficaram fazendo especulação. E isso acaba vazando e criando uma narrativa que muitas vezes acaba mais prejudicando do que ajudando. E foi isso que quase coloca em risco a criação do programa. Então, meu papel, eu sou apoiador do governo, eu apoiei o pré-candidato Jair Bolsonaro, portanto, na pré-campanha. O meu apoio ao governo não se dá por questões familiares, pessoais, mas, eu não tenho senador, uma relação, mas pela agenda. E aí fui até o presidente, em 2 momentos no mesmo dia, para ter o sinal verde. Se eu poderia, como relator, falar com todo mundo outra vez e criar o programa, propor o programa, e ele deu o sinal verde. Então é isso que eu estou fazendo, ok? senador, o presidente, esse sinal verde do presidente certamente não inclui a mudança, isso ele deixou claro, né? Não inclui a mudança da denominação do programa. O programa continuará se chamando Bolsa Família, mas sob nova configuração. Eu acho que é isso que eu entendi, né? A essa altura, o senhor poderia antecipar para nós ou pelo menos do ponto de vista da aproximação de quanto podemos esperar de valor desse programa, dessa nova Bolsa Família? Vai ficar à volta de 250 ou vai mais próximo dos R$300? Olha, qualquer brasileiro que está nos ouvindo, por mais que precise, ele vai entender que a conta é muito simples. Se você juntar todos que precisam de auxílio, você passa de 20 milhões de brasileiros. Bom, então você faz a conta. Se for, vou colocar 20 milhões de brasileiros a 300, são 60 bi por ano. Você, no orçamento que chegou à minha mão, embora o orçamento do Brasil seja 3 trilhões e meio, só que quando você vai tirando tudo que o Brasil foi se metendo nos últimos 30 anos, agigantando o Estado brasileiro, que praticamente está engolindo a sociedade, o que sobra depois de 40 e poucos % para pagar dívida que foi construída para manter uma máquina imensa, etc., basicamente. Aí se você tira do servidor, do ativo e do inativo, você vai tirando tudo em repassos condicionais, para o brasileiro que está nos ouvindo, o que sobra como discricionário, quer dizer, o orçamento que o governo pode dizer, eu vou gastar aqui, eu vou gastar ali, são 100 bilhões de reais. Claro que eu estou falando desses 100 bilhões fora o valor já do Bolsa Família. Portanto, você acresce esses 8 milhões de pessoas. De qualquer maneira, você tem aí, tirando o orçamento que já está carimbado para o Bolsa Família, você ainda tem que buscar basicamente 30 bilhões de reais. Então a conta não é fácil. Então é possível, estou falando sobre hipótese, é possível que o programa nasça para o primeiro ano com um valor menor para subir no outro ano.
e no máximo, final do ano que vem, a economia brasileira estará voltando a crescer. Então, o que se imagina é que a partir do segundo ano você já vai ter um movimento inverso. Então, pessoas saindo do programa pelo aquecimento econômico. Um valor de 250, mais ou menos. O que eu considero fundamental é que seja de R$200 no primeiro ano, que já seria maior do que o Bolsa Família, ou que a gente consiga ir a 250, porque o problema é simples. Você tem que tirar de algum lugar. E quando você pega o orçamento do país, que ele vem praticamente com 96% engessado, por isso que na outra PEC, aliás, vai ser uma coisa só, eu proponho a desvinculação. Não tem cabimento a vinculação de orçamento no Brasil, que só nos moldes do Brasil, só o Brasil tem isso. Mas é outro assunto. Mas hoje, o orçamento chega no Congresso Nacional, 96% dele está engessado. Então a conta não é fácil. Então mesmo que a gente comece com R$200, ou quem sabe 250, e apontando para melhorar no ano que vem, o que é mais importante nesse momento é que esses brasileiros não virem o ano na insegurança. O meu empenho é esse. É para que a gente apresente um programa, aprove o programa no Congresso Nacional, institua isso, para que essas pessoas tenham um mínimo de segurança. E é isso. Se for de R$200, já é mais do que o Bolsa Família. Se for de R$250, já é bem mais do que o Bolsa Família. Então, a conta é muito apertada e o que eu quero, acima de tudo, é que a gente crie o programa antes do ano terminar, que é para essas pessoas poderem dormir no dia 31 de dezembro com o mínimo de segurança, sabendo que um programa está instituído que vai lhes auxiliar a partir de janeiro também. E é muito apertada porque, como o senhor disse, o Estado é gigante, né? E o senhor falou em 3 trilhões, né? E sobra pouco mais aí de 100 bilhões de reais, né? Para o governo investir, usar esse dinheiro. E aí nós temos muito penduricalho, né, senador? E aí o ouvinte vem aqui e fala assim, pô, mas tem magistrado, tem autoridade aí que ganha contra-cheque de mais de 100 mil reais por mês, ultrapassa o teto. 160 mil. Não é hora de discutir? Não é hora de discutir isso? Não dá para discutir isso nesse momento? A PEC, eu estava com uma PEC, somou-se a outra, que agora vai ser uma só, que é a PEC do Pacto Federativo. Vai estar nela. Tudo isso que nós estamos falando. E nela está, mais uma vez, a tentativa nossa, e vocês da imprensa, com papel mais do que importante, fundamental. Você falou aí, tem toda a razão. Vamos começar dizendo que o Congresso não está dando mau exemplo nisso. Os congressistas estamos com o salário abaixo do teto e com o salário congelado há 10 anos e vai continuar. Nos incluímos na reforma da Previdência, então acabou aquela história, quem se eleger agora que achar que o limite de 5 salários é pouco para uma futura aposentadoria, vai ter que abrir uma previdência privada, portanto acabou, quem tem, quem não tem não vai ter mais, então o congressista se incluiu na reforma da Previdência, nós acabamos com o 14º e 15º salários, que até hoje, isso já tem algum tempo, até hoje tem muitos brasileiros que acham que ainda existe, não existe mais. E eu fui, como deputado federal e primeiro secretário da Câmara, o relatório foi meu para acabar com o 14º, 15º, então alguma coisa o Congresso tem feito. Agora, na PEC está todo o item, porque a gente imagina, e eu mesmo, que já fui deputado federal 2 vezes, em tempos diferentes, agora sou senador, a gente imagina que o Brasil já tem uma lei do teto salarial para o servidor público. Então, só que ela não está sendo cumprida. Você imagina que você vai lá, faz uma emenda e diz assim, quem não cumprir vai ter uma penalidade, pronto, está resolvido. Não. Você tem que pegar todos os itens pelos quais o poder executivo, judiciário mais do que os outros dois, abriram brecha para aumentar salário sem, entre aspas, ser aumento de salário. Por exemplo, os magistrados, a média de férias deles no ano chega a 74 dias. Só que é tudo cheio de pegadinha. Então não é férias, é recesso. Só que no fim das contas, eles passam 74 dias, em média, por ano, sem trabalhar. Aí vem de férias.
Bom, mas isso não é salário. Mas no fim das contas você soma e divide por 12 e vai dar 160. Aí em São Paulo, eu não sei agora, mas já saiu notícia, já foi publicado, que a média de salário dos desembargadores chegava a 160 mil reais. Mas aí você vai ver no pé da letra lá deles, aí não é salário. Aí porque é a bonificação. Mas, senador, o Congresso está de fato interessado em acabar com isso? Porque, olha, completou ontem, dia 17 de setembro, ontem, viu, senador? Ontem, no dia 17 de setembro, completou um ano que na gaveta do Rodrigo Maia, uma PEC bastante completa, apresentada pelo deputado Pedro Cunha Lima, lá da Paraíba, um ano, dia 17 de setembro de 2019, ele ingressou com essa PEC, está na gaveta do Rodrigo Maia até hoje, que não teve a dignidade nem sequer de designar relator. Então, eu não consigo enxergar esse interesse concreto do Congresso em acabar com esses privilégios, senador. Será que agora vai? Olha, o Congresso Nacional, você me dá uma oportunidade para fazer também, ajudar, quem sabe, fazer uma reflexão. Eu escuto isso muito também no meu estado, por onde eu ando. Agora, as pessoas precisam lembrar que todos foram eleitos. Então, o Maia foi eleito também. Então, se o Maia é eleito e reeleito, vamos dividir a responsabilidade também com o povo do Rio de Janeiro. Porque ninguém está ali empossado na marra, né? Agora, por isso que eu disse a você que vocês não, mais do que papel importante, é fundamental. Da minha parte, pode ter certeza que, vou repetir uma frase que a gente usa muito no Acre, que a vontade é no corpo inteiro. Tá? Eu acho um absurdo, uma imoralidade. E o pior, eu sou parlamentar, talvez não tenha poder mais fiscalizado, mais vigiado do que o parlamento. E você pega uma culpa, muitas vezes tem culpa no cartório mesmo, porque, por exemplo, a questão da criminalidade. Há quanto tempo o Congresso está devendo ao país uma lei mais rigorosa? Lá no meu estado está uma crise, um debate infernal pela ida do goleiro Bruno para lá, aquele que foi do Flamengo, que foi condenado pelo assassinato daquela moça. Agora, olha que loucura. É revoltante, porque o cara foi condenado por isso, porque matou, mandou matar, participou, enfim, foi condenado a 20 anos de cadeia, cumpriu 10, está solto. Bom, e aí, como é que faz? O cara está solto, pode trabalhar, porque não tem que trabalhar, vai ver do quê? Aí o que ele trabalha? De goleiro. Então ele está lá no gol, mas é um péssimo exemplo. Está lá meninas, adolescentes, tirando fotografia com o cara. Quer dizer, mas por quê? Porque a legalização é uma droga. Como é que o cara que é condenado por assassinato com requinte de crueldade, com 10 anos está no meio da rua? Então o Congresso tem culpa no cartório, então ele tem sim a sua responsabilidade. Agora, o Congresso é composto por pessoas que foram eleitas. E aí você tem pessoas que são criticadas, porque são contra leis mais duras, por exemplo, e são reeleitas. Senador. Então, há uma responsabilidade meio que compartilhada com todo mundo. No meu caso, eu fui criado numa família que quando você deixasse comida no prato, era tido como um pecado quase. Eu também venho de uma família humilde que saiu de São Paulo, interior, e foi subindo no Brasil afora numa saga de milhões de seres humanos ao longo da história, que ainda hoje tem, indo para lugar mais difícil, mais inóspito, mas buscando. Meu pai era produtor rural, foi subindo, a terra no São Paulo já era muito cara. Então, da minha parte, a PEC que vai ser apresentada, ela vem contendo item por item, tudo aquilo que eles furaram, que eles foram criando brecha, nós estamos nominando tudo aquilo, porque tem que nominar, porque senão, isso aqui está fora e tal. Para que esse teto, para que a lei do teto que tem no Brasil, finalmente seja respeitada. E aí vai depender muito. É um momento em que eu vou apresentar tudo de uma vez, então isso deve ter mídia, né? Deve o Brasil inteiro ser atraído para esse debate, porque você vai estar dizendo aqui, você tem mais de 20 milhões de brasileiros, vamos tirar o do Bolsa Família, que esse programa já existe. Vamos concentrar aqui, então, em mais de 8 milhões de pessoas, multiplica isso por 3, por exemplo, 3 vezes 8, 24, são 24 milhões de pessoas envolvidas. Porque tem um filho, tem uma filha, tem um marido, tem a mulher e tal. Vamos colocar 3 por 1. Então, a conta é assim, tem cerca de 24 milhões de pessoas. Se o governo brasileiro, se o Estado brasileiro não der a elas um programa de assistência, elas não têm como sobreviver a partir de janeiro.
e do outro lado nós estamos tirando o super salário. Então, vamos para o debate, porque você vai ter que tirar de algum lugar, e esse é um lugar para tirar, por exemplo. E aí, senador, eu que jurei que não ia mencionar nenhum item para não ficar criando especulação, acabei mencionando um porque você inteligentemente provocou. senador, a gente vai encerrar a entrevista que foi transmitida pelo UOL também, está na capa do portal UOL lá, Rádio Bandeirantes entrevista o relator do orçamento. Aliás, foi uma boa entrevista aqui, falamos sobre vários pontos, mas o ouvinte da Rádio Bandeirantes ficou na dúvida. O programa a partir do ano que vem vai continuar chamando Bolsa Família ou vai mudar o nome? Olha, acho isso um assunto menos importante, mas se depender de mim, como é um novo programa, e não é só mudança, não seria apenas mudança de nome, ele tem características, como eu disse, inovadoras, inteligentes. Então, por mim, ele mudaria o nome. Porque sim, nos moldes em que o ministro Onix com a sua equipe trabalharam, e eu gostei, ele é sim um novo programa. Vamos repetir. Ele tem, e aí vocês vão saber depois, ele tem uma série de mecanismos que faz com que a pessoa queira a carteira assinada. Incentivos para que ela queira a carteira assinada, diferentemente do que é hoje. Olha, eu também fiquei muito satisfeito. Muito obrigado a vocês. Fiquem com Deus. Um abraço grande. E o outro nome seria Renda Brasil? Eu gosto do nome. Eu gosto muito do nome Renda Brasil. Eu acho que não é que eu tenho por obrigação mudar o nome. Mas como é um novo programa, pelo menos essa é a proposta, e na hora que a gente puder explanar, vocês vão notar como ele cria incentivos para que a pessoa queira a carteira assinada. Então ele tem mecanismos de incentivo, como eu falei, eu gostei muito do que vi no Ministério, a família que é beneficiada, o filho que tirar nota boa, tem mérito, então tem incentivo, enfim, então eu acho que casa bem com um nome novo. E o Renda Brasil, para mim, é um nome bonito, acho que é uma coisa institucional. Renda Brasil, é como se o Brasil criasse uma lei, que é uma lei, dizendo que nenhum sujeito no território nacional terá, a partir da data X, menos do que um valor para manter a sua dignidade. Eu acho bacana o nome, mas vamos ver também. Vou ouvir o presidente. Como eu falei, não é submissão. Eu sou parlamentar, eu não sou assessor do governo e não sou ministro, mas eu sou um aliado do governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, eu não vou apresentar o relatório final sem, de novo, me reunir com ele e passar ponto a ponto e ouvi-lo. É um personagem fundamental. É o presidente do Brasil, eleito absolutamente democraticamente, né? Okay? Senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, obrigado pela entrevista aqui, relator do orçamento de 2021 do governo federal. Grande abraço para o senhor, até uma próxima. Fica com Deus, um abraço.